Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Arquivo na comemoração do seu 44º aniversário. Estamos aqui em Leiria desde 1978 e nesta comemoração de quinta-feira tivemos aqui já um workshop para os mais jovens sobre arte urbana e a seguir vamos ter aqui um concerto, um mini concerto de jazz com o César Cardoso e o Pedro Nobre, que espero que gostem e que possam ficar. Tivemos aqui um hiato neste tempo entre o workshop de arte urbana e o concerto de jazz e tivemos que preencher o buraco e então apareceu aqui o Carlos Vaz Marques, que é natural, que é natural que não conheçam, porque para além de jornalista, tradutor, autor, diretor da edição portuguesa da revista Granta, coordenador da coleção de literatura de viagens das edições Tinta da China, responsável por programas como Pessoal e Transmissível, O Livro do Dia e ainda aquele cujo nome está legalmente impedido de dizer, chamado Governo Sombra. Vocês podem dizer. Nós podemos dizer. Tu é que não. Eu que não posso. Que semanalmente junto ao Ricardo Luz Pereira, ao João Miguel Tavares e ao Pedro Mexia, e ainda ter ganho um prémio ou outro, como o prémio da Casa de Imprensa, como autor de rádio, prémio de jornalismo científico, prémio autores para melhor programa da rádio da Sociedade Portuguesa de Autores ou o prémio para melhor programa de entretenimento de televisão. Não ter realmente feito assim grande coisa que justifique este convite. Foi, portanto, como devem imaginar, uma cunha. Bom, vamos começar pelo fim. Lançaste recentemente uma editora, já com 2 livros no mercado, que temos aí para venda, naturalmente. A que chamaste Zigurato, poderás ter a oportunidade a seguir de dizer o que, para quem não souber, obviamente, o que quer dizer Zigurato. O que nos tempos correm ou é uma actoragem ou indicia que estás a precisar, se calhar, de ir ao médico. Conselho médico, não é? Portanto, ou a tua vida estava muito monótona, sem problemas suficientes, ou herdaste uma herança de uma tia rica. O que é que aconteceu para teres lançado numa empreitada destas? Bom, muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado ao João e à Livraria Arquivo, que... devo dizer, é uma livraria a que vim 2 vezes. Esta é a terceira. Leiria é uma cidade que eu também conheço relativamente mal e relativamente bem, por vicissitudes pessoais, mas é uma cidade que tem um cantinho especial por essas vicissitudes especiais. E a Arquivo também. Porquê é que eu lancei uma editora? Porquê é que eu me meti nisto? Estava rico, não sabia o que fazer ao dinheiro e pensei, o que é que pode render imenso dinheiro? O que é que pode multiplicar imenso a minha fortuna pessoal e fazer com que eu, de rico, passe a multimilionário? E decidi, portanto, editar livros. Parece lógico, não é? Aliás, costuma-se dizer que há uma boa maneira de fazer uma pequena fortuna. Gosto muito desta história. A melhor maneira de fazer uma pequena fortuna é fazer uma editora, começando com uma grande fortuna. No caso, não é isso que se passa. Eu não começo com uma grande fortuna, nem com uma pequena fortuna, nem com uma fortuna sequer. Começo com umas economias que juntei e com a parvoíce de achar, como acho há muitos anos, que os livros são muito, muito, muito importantes. Na minha vida são mesmo centrais. E com a vontade de partilhar esse gosto pelos livros, pensando que ainda há um lugar para eles e que gosto de fazer coisas que ainda não fiz. Portanto, já há muitos anos que eu pensava fazer livros, aventurar-me nisto. Eu tenho uma ligação muito forte e muito próxima à editora Tinta da China
Dirijo lá uma coleção de literatura de viagens. De vez em quando dou assim uns bitites sobre livros que valia a pena editar. Mas tinha sempre um problema, que era o facto de... era uma espécie de pudor. Cada vez que eu pensava em sugerir um livro, pensava ao mesmo tempo que estava a mandar uma boca e quem estava a arriscar o dinheiro, porque se arrisca o património próprio fazendo livros, não era eu, evidentemente, não é quem propõe o livro, era a editora, é a Bárbara Bolhosa, da Tinta da China, e se aquilo corre mal, quem vai sofrer o ónus desse prejuízo é a editora e não eu. E isso inibiu-me muitas vezes de propor certos livros e, ao mesmo tempo, estimulou-me a correr eu o risco, porque a Bárbara Bolhosa é uma pessoa muito corajosa. Bem, os editores, em geral, acho que são pessoas bastante corajosas. Os editores, digo editores desta zona daquilo que chamamos de edição independente. Uma grande máquina, como a Porto Editora, ou como a Lei, aquilo é uma coisa de funcionários, uma coisa relativamente indistinta. Agora, editoras independentes é outro campeonato, e é um campeonato em que se está mesmo a jogar a pele. E eu tenho muito respeito e uma grande admiração por esse tipo de risco que esses editores correm. Normalmente até muitos deles são aqueles que me proporcionam melhores horas de leitura. Também nas grandes editoras há edição muito importante e coisas muito valiosas a serem editadas, e é bom que existam essas grandes editoras porque elas têm um músculo financeiro e uma capacidade de produção que as pequenas editoras não têm para editar coisas que de outro modo não seriam editadas cá. Mas acho que é fundamental haver pequenas editoras que arrisquem e, ao arriscarem, nos proporcionem leitura que de outro modo não teríamos. Atalhando, porque senão agora estendo-me demasiado, para vencer esse pudor de estar a propor coisas sem arriscar, reuni umas economias e pensei, agora vou eu arriscar, logo se vê, estou naquela posição dos jogadores, dos tipos que vão ao casino, mas que não são ludopatas de todo. São só, assim, meio ludopatas. Digamos que eu sou só meio ludopata. Se correr mal, a gente sabe que tem leiria. Não... Espero que sim. Tenho, assim, sei quanto é que posso perder. Okay. Não sou grande jogador, não tenho grande feitio de jogador, mas sei que posso perder uma certa maquia. Se correr bem, continuo. Se começar a correr mal, e se correr mal, sei que posso perder até X e depois retiro-me pela esquerda baixa, silenciosamente. Uma loucura racional. Mansa. Do que sei, apesar de tudo, estes dois primeiros títulos que já estão já esgotaram, não é? Sim, estão a correr bem. Estes estão a correr bem. Tive sorte... E porquê estes dois? Tive sorte com o azar do mundo, porque os dois livros foram comprados numa altura em que estes... Quer dizer, eu tenho mais 4 ou 5 comprados. Direitos. Os direitos, sim, pois, exato. Eu tenho mais 5 livros comprados neste momento, os direitos de 5 livros comprados, e foram todos comprados antes, quer dizer, não todos, houve ali 2 que foram já depois, mas foram todos assim no princípio do ano, e de repente há esta coisa da guerra, e isto torna-se muito premente, não é? Muito, muito intenso, e é de certa forma uma atualidade que vem justificar ou vem dar um ânimo maior e uma razão de ser maior a estes livros, e portanto acabou por correr bem nesse sentido, no sentido em que corre mal ao mundo e a todos nós por outras vias. E para ti foi um marketing gratuito?
Sim, exato. Digamos que o Sr. Vladimir é meu sócio. Olha, do que li, a tua ideia para a Ziggurat é aqui dito principalmente ensaios de assuntos de atualidade, diria Sim. até assuntos do momento. Sim, É um são... bom exemplo estes dois títulos, não é? Sim, mas a linha é essa, portanto, para já. A linha que tem a ver também com o facto da minha ligação à tinta da China não ser beliscada. Eu não vou fazer coisas que a tinta da China está a fazer. E, portanto, há uma espécie de Tordesilhas que eu estabeleci. Não, ninguém me obrigou a nada. Tenho tido a maior ajuda por parte da Tinta da China, da Bárbara Bolhosa, etc. Mas a minha intenção foi, evidentemente, fazer coisas que ela não está a fazer. E encontrei aqui uma linha. Não vou fazer literatura, pelo menos para já, que é a coisa que mais me interessa, devo dizer, portanto, mais do que... Mas eu tenho duas vertentes. Uma vertente que tem a ver com o meu gosto pela literatura e o meu interesse pela literatura. E depois que tem a ver com a minha atividade de jornalista e com o facto de ter trabalhado muito tempo a fazer noticiários e a fazer a notícia do dia. E optei, para já, por fazer edição nesta área de assuntos correntes, aquilo que em inglês soa melhor, que é os current affairs, e que são formas de dar alguma profundidade à notícia do dia, em certo sentido. Claro que também há depois aquela coisa da história recente, que me interessa muito e que acho que tem uma margem de progressão na edição que não está suficiente, não está completamente explorada. Claro que há muito bons editores a fazerem muito boas coisas e a publicarem ótimos livros, mas a produção neste momento nessa área é tão vasta a nível mundial que acho que há espaço para editar mais a esse nível e acho que há uma apetência também grande por isso. Portanto, num primeiro momento, neste momento não tenciono fazer literatura, tenciono fazer só o ensaio de não-ficção e ensaio de não-ficção centrado na história do presente ou do passado relativamente Muito próximo. recente. Sim. Eu confesso, não fazia ideia que dessa tua sorte, que é usado no mundo, não é? Que compraste os direitos antes da guerra e imaginava até que não, que tinha sido ali uma oportunidade que tinhas encontrado para lançar estes livros. E o que eu te ia perguntar era se esta tua linha editorial para já que tens na editora, se visa colmatar algum déficit de informação mais esclarecida que tu, como jornalista, Sim. entendas que exista e que se tens como objetivo colmatar precisamente e falar destes assuntos. Digamos, quer dizer, pôr as coisas, se eu pusesse as coisas no sentido de colmatar, parecia que vinha aqui armado em campeão. E eu é que disse, não foste tu. Mas não é essa a intenção. Portanto, há editores a fazerem edição muito boa. Aliás, já me aconteceu perder direitos, tentar fazer. Já houve 2 livros que eu tentei muito, agora até recentemente, comprar, li os livros, eu leio muito no Kobo, compro... Isto é um paradoxo, porque sim. Kinder não, Kinder são ovos. O Kinder são ovos, sim. Kindle. Também uso o Kindle, mas eu uso mais o Kobo ultimamente. Tenho os dois. Mas as edições eletrónicas, isto agora são à parte, paradoxalmente, têm a facilidade de... Eu que edito livros em papel e que só edito livros em papel e que tenho uma ligação muito especial ao papel, no caso dos livros, destes livros de atualidade, assim, de current affairs, muitas vezes vejo uma referência, vejo muitas recensões nos cadernos de livros, nos suplementos de livros de vários jornais,
vários jornais, europeus e não só, e chamam-me a atenção e eu vou encomendo o livro, que fica imediatamente disponível. E isto é uma tentação para quem tem o vício dos livros, uma tentação ruinosa, devo dizer. Portanto, portanto, é a partir daí que eu faço muita triagem dos livros. Do que poderás editar. Do que poderei editar. E já me aconteceu, era isso que eu ia dizer, perder, quer dizer, tentar negociar direitos e depois haver alguém que se antecipou. Normalmente nunca se sabe, portanto, não me dizem quem é que se antecipou. Eu tenho a sensação sempre que é a Relógio d'Água e que é o Francisco Val. Tenho esta coisa de fica tudo para o Francisco Val, que é um editor extraordinário, devo dizer. Portanto, isto é tudo admiração. É mesmo alguém que eu admiro profundamente. Mas já tentei, portanto, quer dizer que há editores a fazerem este trabalho. Nesse sentido é que eu não consigo acompanhar essa ideia de colmatar. Okay. Não, venho acrescentar. Há um provérbio húngaro que eu gosto muito, que é qualquer gotinha acrescenta, disse o ratinho, e fez xixi no mar. E, portanto... Eu estou nessa posição, não é? Que é acrescentar a minha gotinha, não é? A minha pinguinha. Qualquer pinguinha acrescenta. Pronto. E, portanto, acho que estamos nisto, a acrescentar pinguinhas e cada um faz a sua pinguinha maior ou menor com a sua capacidade que tem. E é nesse espírito que estou nisto. Carlos, mas seriam necessárias muitas pinguinhas, quer na edição dos livros, quer até no próprio jornalismo, para ombrear com a força de, neste momento, quem escreve na internet e quem, nomeadamente nas redes sociais, ou seja, o papel do livro hoje, também dos jornais, que eu sei que é uma questão cara, não tem a força. Não tem. Não. Como é que isto... Não tem e tem. Ou seja, eu acredito na ideia de que o livro provavelmente não toca ao mesmo número de pessoas que chega a posts do Facebook ou a posts do Instagram ou que vê umas referências esparsas aqui e ali. Mas tenho a sensação de que as pessoas que são tocadas pelos livros são tocadas de uma forma mais profunda do que essa coisa mais efêmera e imediata que é uma comunicação instantânea. Não tenho nada contra ela, pratico-a, não demonizo, não diabolizo, mas acho que o livro continua a ter um papel central no sentido de aprofundar, e por isso é que eu acho que há um espaço para livros como aqueles que estou a fazer, de atualidade, de assuntos correntes, porque, claro que grande parte daquilo que está nesses livros está contido na notícia do dia, está contido em artigos de jornal, mas depois há uma sistematização e um aprofundamento que o livro permite e que o livro não só permite como concretiza, que me parece importante e que quem gosta de livros e quem ainda tem tempo e relação com os livros acaba por recolher e por usufruir de uma forma mais profunda. Portanto, acho que pode depois ser um influenciador. Sim, eu não sei se eu não quero parecer excessivamente modesto, até porque acho que não sou, mas também não quero parecer excessivamente, mas também não sou nem um mitificador do livro, assim como as pessoas que não leem livros são pessoas que não estão bem no mundo. Esse tipo de conversa não me interessa. Acho que os livros têm um papel essencial. Acho mesmo. Acho que é melhor ler livros do que não ler. Acho que é melhor ter uma relação com publicações em profundidade do que exclusivamente, não quer dizer que isto as exclua,
com publicações relativamente superficiais, como são aquelas das redes sociais, etc. Elas têm o seu papel. Mas uma pessoa que fique exclusivamente nas redes sociais ou a ver a notícia do dia, assim, as manchetes da notícia do dia, eu acho que está empobrecida na sua relação com o mundo e com a sua compreensão do mundo. E nesse sentido, e agora só estou a falar, atenção, de livros relativos a assuntos correntes digamos, e da ordem do dia. Se passarmos para a literatura, então é outra coisa, outro mundo ainda mais profundo. E esse, eu também tenho por ele, tenho com ele uma relação forte e acho que é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo dizer aquela coisa. Vou fazer só uma pequena... Como é que é dizer? Uma pequena má língua, só, ligeiramente. Só uma pequena. Estás a ser filmado. Como? Estás a ser filmado. Estou a ser filmado e vou fazer uma pequena má língua. Aliás, é uma pessoa que eu admiro, portanto, sinto-me à vontade para isso. Há uns anos, eu estava na Ilha de Santa Maria, nos Açores. Lembro-me de ter lido. Havia um dossiê do Expresso, da revista do Expresso, que era os livros da minha vida, os livros não sei o que, mais importantes. E havia uma série de críticos, uma série de pessoas, colaboradores do Expresso, convidados, etc., que falavam dos livros que lhes eram importantes. Uma das pessoas que escrevia era a Clara Ferreira Alves. E o texto da Clara Ferreira Alves começava assim. Quem não leu O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, não viveu plenamente. E eu disse assim, bar da merda. Porque eu conheço centenas de pessoas que não leram, os meus pais não leram coisa nenhuma. Conheço à minha volta dezenas ou centenas de pessoas que não leram O Grande Gatsby. Outras que não leram coisa nenhuma. Eu não me sinto no direito de achar que quem não leu isto ou aquilo não viveu plenamente. E, portanto, é nesse sentido que eu te estava a responder há pouco, que eu tenho uma relutância muito grande em aceitar essa espécie de snobismo intelectual ou mental de achar que há coisas que se não lerem tantas pessoas, são experiências que se não se viveram, aquelas viveram-se outras e se calhar quem nunca comeu cracas lá em Santa Maria, sei lá, não sei, posso agora inventar milhares de coisas, não viveu plenamente. O que é viver plenamente? Viver plenamente... Quem nunca bebeu o vinho biológico aqui do Marcos da Cruz não viveu Pronto. plenamente. Por exemplo, sei lá, não sei, eu nunca bebi, mas como tenho a intenção de viver plenamente, sou um omnívoro. Portanto, o meu interesse é experimentar, viver da forma mais plena possível, dentro daquilo que me interessar, porque há coisas que nem sequer me interessam, mas essa ideia de que há livros que são absoluta, que se não sei o que... Pá, não tens essa... Não passa por mim. Não deixa de ser um fundamentalismo, não é? Penso que sim. Acho que, em certo sentido, há um lado fundamentalista nisso. Quer dizer, agora vamos... Eu gosto sempre de fazer aquele papel. Agora vamos ver... tu dizes o contrário. Exato. Pode ser. Vamos ver para o outro lado. Há também um bocadinho um jogo de efeito nisso, não é? Que é... Se calhar aquilo é uma frase de efeito, não é uma frase para levar muito a sério e não é uma coisa que se deva tomar à letra. Não sei se a Clara toma aquilo à letra. Não sei. É possível, porque é uma pessoa que... Pode ser. Mas pronto. Às vezes também há frases de efeito e pronto. Claro. E os jornalistas são bons nisso, a tirar uma frase de efeito. Sim, se calhar. Olha, mas eu, pegando agora no que estás a dizer, acho interessante porque, olhando para o teu percurso ligado aos livros, não fazia ideia, também não tinha que fazer, mas
li que na tua infância não tinhas livros em casa. Não tinha livros em casa. Havia uma Bíblia. Uma Bíblia, vá. Pronto, já era um livro. Era. Era o livro, não é? Ou seja, o teu exemplo subverte um bocado aquela ideia de que nós somos produtos do nosso contexto. Sim. Achas que és uma exceção ou que estes primeiros anos... Eu não sabia que isto ia dar para a psicanálise. Aqui pode dar para tudo. Ou as vivências dos primeiros anos podem não ser assim tão importantes e determinantes? Não, claro que são importantes e determinantes. Quer dizer, há aqui um misto de casos. Quer dizer, como é que eu explico a minha situação? Não tinha livros em casa, de facto, mas tinha pessoas à volta, amigos que tinham livros e tal. E desde muito pequeno... e era caixa de óculos. Não podias ser guarda-redes. Não era... Sim, quer dizer, por acaso até tinha uma finta boa. Não era guarda-redes, mas fazia... Era sempre a mesma finta, mas gostava de jogar a bola na rua e de andar à porrada e tal. Portanto, tive uma infância de rua, daquelas que já não existem, não é? Passava as tardes na rua, depois de vir da escola, e tirávamos pedradas, e coisas que hoje são impensáveis e que qualquer pai hoje arranca os cabelos a pensar que os filhos andam nessa situação. Portanto, Mas gostava de ler e, ao mesmo tempo, aquilo começou a dar assim um ar distintivo, a história de ler, não é? Porque começou a dar um charme. Talvez sabia coisas que outros miúdos não... Depois também havia uns que tinham... Depois havia umas pessoas que me ofereciam uns livros porque perceberam que eu gostava um bocadinho. Uma tia minha, essa era um bocadinho mais dada à leitura, um dia ofereceu-me para aí aos 8 anos. É a melhor prenda que eu tive na vida. Um pacote para aí com meia dúzia de livros. Daquela, ainda me lembro perfeitamente, era daquela coleção Dois Mundos de livros do Brasil. E aquilo foi para mim assim, livros que eu... Quer dizer, era um livro da Pearl Buck, que é uma autora que já ninguém sabe quem é. Foi prémio Nobel, por acaso. E do Axel Munt. E não sei o quê. Portanto, assim, uns livros... Pronto. E eu li aquilo muito puto, muito pequeno, e não apanhava grande coisa. Não tinhas livros em casa, mas tiveste o teu contexto. Tive um contexto e cultivei o contexto, e porque esse contexto também me fazia sair do meu contexto. Ou seja, havia também ali um aspecto que era talvez uma mania de me distinguir ou de sair do meu contexto, cultivando esses aspectos, não é? Mas falando disto, então, do tal contexto, já dissemos isto vezes mais, se calhar, aqui, achas ou não esta questão da educação, quando nos primeiros anos, das artes... Claro. Isso é fundamental. Ou melhor, qualquer exemplo de alguém que contraria o seu contexto não pode servir nunca para desvalorizar a importância do contexto. Portanto... É melhor ter livros em casa do que não ter livros em casa. Isso é uma coisa que nunca me apanharão a dizer que, não, até uma pessoa sem livros em casa até pode gostar de vir a ser leitor. Não, nesse sentido, também não me vou armar aos cágados, mas acho que sou uma exceção. Quem tem livros em casa, eu durante anos fiz... Por acaso, é uma coisa que eu nunca... Cheguei a certa altura a ter essa ideia de ir fazer uma contabilidade, mas acabei por não concretizar isso. Durante anos, fiz um programa de rádio chamado Pessoal e Transmissível, durante anos, 16 anos, chamado Pessoal e Transmissível, em que entrevistava, sobretudo, gente ligada às artes. E a certa altura, comecei-me a dar conta de uma coisa que era muito curiosa, mas que se tornou aflitiva para mim, ou perturbante. Foi o facto de ver que entrevistava um músico e na família havia músicos. Entrevistava um artista plástico e na família havia gente ligada às artes plásticas. Entrevistava um escritor e na família havia intelectuais que não sei o quê.
Mas se entrevistasse um advogado, também havia um advogado lá. Provavelmente. E comecei a perceber que, mais do que aquilo que nós estamos prontos a admitir, ou pelo menos eu estou pronto a admitir, há uma espécie de determinismo, detesto a palavra, nas vidas, em boa parte das vidas à nossa volta, em que se tem uma tendência para reproduzir modelos que estão perto de nós. Eu, por acaso, acho que... Não acho, eu não reproduzo um modelo familiar, mas acho que genericamente, ou numa grande proporção, há esse determinismo. O que, não tem nada de mal. As pessoas fazem o seu caminho e depois encontram a sua capacidade de expressão na sua atividade profissional. Mas é um facto que as pessoas correspondem a essa determinação prévia, e isso quer dizer que aquilo que lhes é fornecido na infância é fundamental para o seu desenvolvimento e para a sua vida Pode ser futura. fornecido em casa, ou pela escola, ou pela... Sim, claro, exato. E aí o investimento é pago. Escola, nas câmaras, no governo... Sim, hoje já é muito mais, acho que apesar de tudo... É mais falado, mas o investimento não aumenta muito. Sim, mas apesar de tudo, acho que há uma diferença em relação ao que há 50 ou 60 anos, ou quando eu era infante. Não estava cá. Eu tenho 32. Não, eu sei, aliás, falámos disso. Nota-se. Eu tenho 28, portanto sou mais novo do que tu. Mas eu acho que há, apesar de tudo, e o mérito da democracia, apesar de tudo, há uma progressão insuficiente. Mas, quer dizer, já não é aquela coisa, aquele determinismo total. É só parcial. Mas continua a existir esse determinismo e pronto, temos que lidar com ele e é natural que as pessoas queiram reproduzir modelos que conhecem e seguir pisadas que já viram que deram certos resultados e onde se sentem confortáveis, mas isso também significa que, digamos, aquilo que é fornecido de base é muito relevante. Sim. Para o que vai ser depois o percurso de cada um. Mas quando temos uma base, como acontece em Portugal, não é? Que a base, acho que ninguém leva a mal que eu diga isto, era pobre nesse sentido. Sim. Ou se tivermos só dependentes da base familiar, estamos a falar de uma progressão que irá obrigatoriamente ser lenta. E aí terá que entrar um investimento maior, que não se tem assim... Sem dúvida. Isso, Portugal é um país mais pobre do que outros países europeus, também por isso, não é? Claro. Mas, bem, sem dúvida. Vamos mudar aqui. Eu fiz uma pesquisa exaustiva nos últimos meses para preparar esta conversa. Não encontrei nada passível de ser capa no Correio da Manhã. Ei, é sério? Eventualmente não pesquisei bem, não sei. Se calhar não pesquisaste bem. Mas descobri que, na tua opinião, vai onde a música te levar pode ser um bom lema de vida. Sim. Por exemplo... A música tem esse impacto tão grande na tua vida. Até onde é que ias? Olha, para a semana, na segunda-feira, vou apanhar um avião para Berlim para ir ver o Jack White. Pronto, esta conversa também me faz um bocado me deixa um bocadinho desconfortável, porque parece assim uma coisa que mete nojo, não é? Aquela conversa mete nojo, que é assim, vou a Berlim, vocês não. Devias ir às Maldivas. Sim, pronto. Sim, de facto. A Xixinha Jardim acho que vai para as Maldivas. Pois, sim, pronto. Isso. Mas nas Maldivas acho que o Jack White não toca. Mas pronto, eu regularmente, havendo possibilidade disso e havendo uns dias, junto isso com a possibilidade de ir ver alguém que não vem cá e que eu gosto muito e que me interessa muito. Como Tom Waits? Bem, isso nunca vi. Bem, eu já fiz parte de um grupo online que tinha uma petição para o Tom Waits vir a Portugal e nunca veio. E eras hoje uma pessoa muito mais feliz se o tivesse ouvido.
ao O quê? vivo. Eras hoje uma pessoa mais feliz se tivesses ouvido ao Não vivo. sei. Lá está. Não sei, Clara Ferreira Devias ter Alves. ficado defraudado. Não sei, Devias ter Clara. ficado defraudado. Não, mas gostaria de ter. Gostava. Isto é o quê? Sou eu? Olha, vês? Sou eu. Pá, desculpem És lá. Vamos. Era o Ricardo Araújo Pereira. Começou a tocar sozinho. Não sei. Não, gostava muito de ver o Tom Waits. Ele nunca veio a Portugal, incrível. Nunca veio a Portugal. Nunca. Ele tem uma quinta nos Estados Unidos, agora não sai de lá. Mas a música, falámos dos livros, Sim. e já percebemos quem te conhece, pelo menos. Sim. Acho que ninguém te conhece, mas os poucos que nem eu me conhecem conheço sabem que os livros são importantes. São. A música também mexe contigo, uma arte também mexe contigo. Sim. Eu acho que eu gostaria de ter tido educação musical e de ter sido músico, ou sei lá, qualquer coisa ligada à música. Na verdade, eu tive literacia básica, depois fui para a faculdade, estudei literatura, etc. Nunca tive educação musical, tive só na escola até ao que é agora o sexto ano, a escola preparatória, e depois nunca mais tive. Não havia essa tradição. Mas a música sempre me puxou muito. E hoje tenho essa espécie de lamento interior de não ter tido educação musical mais estruturada. Mas, sim, mas a música é bastante importante na minha vida e, se calhar, em certo eu sentido... puxei a música porque li, sim. Tinhas essa questão e eventualmente a música será a arte que talvez por ser a mais mediática, mais mainstream, tem tido mais impacto. Sim, em termos se bem que, por acaso, vou ver o Jack White, que é um músico de pop, não é? Pop rock. Mas sim. eu... Tens agora as Pussy Riot, como tiveste o José Mário Branco. Mas eu vou ver... Eu sou bastante eclético em termos musicais. Portanto, estava a tentar falar no poder... da música. Da música. Poder da música. Como o tema é o poder da arte, a gente tem que ir... Sim, é verdade. Pagam-nos para estar a falar para disto. falar daquilo que é o tema da... é verdade, não percebes, não é? Pois é. É o poder da arte. Sim, e é o poder da música, não é? É o poder da arte tem vertentes diferentes. O poder da literatura, no caso da literatura, é o de me fazer viver vidas diferentes. O poder da música é o de me fazer sair de um estado de realidade concreta, porque a música tem o mais forte poder de abstração que eu consigo imaginar. Não estou a imaginar a música, não estou a pensar na música no sentido de música com uma mensagem, digamos assim. Acho a música, enquanto arte do som, é uma arte abstrata que nos tira da nossa realidade concreta e imediata. Como imagino, isto é só uma fantasia minha, que pode acontecer, por exemplo, com a matemática. Os matemáticos são pessoas que conseguem, imagino, um grau de abstração e de fuga ao concreto que na arte só consigo conceber na música. As canções, apesar de tudo, têm uma ligação, porque têm uma força verbal também e uma ligação à linguagem verbal que me interessa, que gosto muito, mas eu sou ouvinte, em grande medida, de clássica e de jazz, que é talvez aquilo que ouço mais. Por isso é que nós programámos jazz, sabendo isso. E muito bem, muito obrigado. Aí não estamos dependentes da palavra. E eu acho que essa capacidade de escapar à palavra é muitas vezes muito libertadora. E a Mas música concordas dá-nos isso de que uma forma a muito música, particular. tendo essa força e chegando a mais
tendo uma capacidade de chegar a mais público do que as outras artes, a palavra que se coloca em cima da música tem um poder enorme. Não é? Claro, Como sem tem dúvida. acontecido desde... Sem dúvida, sem dúvida. E por isso é que a música é um fenómeno global que tem uma expressão e, uma força que se calhar mais nenhuma arte tem hoje em dia, não é? Os concertos, os festivais de música estão sempre a abarrotar de pessoas que dizem que os livros são muito caros e, que... e os festivais de música custam, Sim, sim. quer dizer, bastante mais do que vários livros, não é? Olha, eu vou-te fazer uma última pergunta. Porque Já? não, Vais-me eu despedir? não te vou despedir, porque depois estou a contar com a ajuda estou a aqui. brincar. Eu li uma entrevista que deste à Anabela Mota Ribeiro, já Epá. foi há algum tempo, em 2015, Já nem me lembro. saiu no Jornal de Negócios. Ok. E uma questão sobre se a arte é muito diferente do que se aprende na vida. Se calhar não te lembras disto. Não, se calhar Deve ser daquelas coisas. Sabes que a internet... Ontem estava aqui, isto é uma parte, a falar com uma pessoa que disse que a internet tem uma memória muito maior que a nossa. Isso é um grande problema, não é? É, E a gente sim. diz uma coisa em 2015, pode se envergonhar em 2022. Sim, sim. Espero não te envergonhar. Não, Vá. eu também sou um cara desavergonhado, portanto. Tu disseste, face à pergunta que a Anabela Mota Ribeiro te fez, de que se a arte é muito diferente do que se aprende na vida, deste uma resposta que assenta como uma luva na temática desta conversa, e por isso é que eu dou sobre o poder da arte para fazer. Passo a citar. Disseste tu, Certo. se eles não se enganaram, li o Crime e Castigo antes de saber o que era o remorso. É verdade. Vi o esplendor da relva sem conhecer o conformismo. É verdade. Assisti ao Hamlet ignorando os mecanismos da vingança. Empreendi em livros e filmes que a minha vida não me chega. É-me insuficiente ser só quem sou. É verdade. Ou seja, não tivesse... Esse gajo é esperto, concordo com ele. E digo-te mais, não tivesse o Fernando Pessoa, segundo parece, morrido sem provar os prazeres da carne, e perante estas palavras poderiam surgir algumas dúvidas sobre a tua ascendência. Mas pronto, não vamos falar desse assunto. Ou seja, é-te insuficiente ser apenas quem és, precisas de artes, fala um bocado sobre isso, sobre o poder da arte. Sim, isso sem é para isso dúvida. que estão Aliás, a pagar, para sim, tentar aqui. aliás, eu já tinha aflorado isso. Bem, na literatura isso é fundamental, que é, na literatura e no cinema, a capacidade que essas artes nos dão de vivermos vidas que não viveríamos nem em 100 vidas nossas das comezinhas que temos, não é? E essa é uma das grandes vantagens da arte e uma das grandes forças da arte, um dos grandes aceleradores da experiência humana, porque nos permite não só experimentar coisas que não experimentaríamos de outro modo, como experimentar coisas mais profundamente do que aquilo que experimentaríamos. Quer dizer, a mecânica do remorso do Crime e Castigo é qualquer coisa que me parece... Que esperas não ter. Que espero não ter. Sim, sim, sem dúvida. E que acho que, mesmo que nós a tenhamos de algum modo, elaborá-la de uma forma tão clara e tão evidente, não está ao alcance mesmo de quem experimenta esse tipo de sentimentos. Porque há sentimentos que nós experimentamos e que não conseguimos expressar. E a literatura tem muitas vezes esse condão e esse poder de exprimir de uma forma mais evidente e mais forte coisas que nós não conseguimos experimentar. Era mesmo isto que eu estava a pensar. Por outro lado, acho que também não se deve confundir a literatura com essa formulação. Ou seja, é um perigo pensar que a literatura deve corresponder sempre à formulação de qualquer coisa que vai exprimir coisas que nós encontramos em nós, mas que não conseguimos exprimir daquela maneira. Por vezes, exprime coisas que vão totalmente ao arrepio daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós intuímos, daquilo que nós sentimos, e também é válido
como uma espécie de terapia de choque, porque lemos sei lá, assim um exemplo, deixa-me cá ver, A Viagem ao Fim da Noite, do Céline, e aquilo tem um grau de abjeção que eu não quero experimentar, mas quero experimentar literariamente. E, portanto, há também esse aspecto de nos fazer passar por experiências que nós humanamente desejamos não ter. viver. E, nesse sentido, é qualquer coisa de precioso. Eu escutei o meu guião, agora preciso de ajuda. Se alguém quiser aqui... Eu posso só. Acabei de comprar este livro para relembrar dezenas e dezenas de finais de tarde na TSF. Muito obrigado. Tanto ao fim da tarde, porque no meu caso houve dezenas de entrevistas às mais variadas pessoas, profissões variadas. Obrigado. Comprei agora o livro e depois peço para a altura para fazer. Com certeza, com todo o gosto. Esse é só de músicos brasileiros. Não. Não é não, esse é o primeiro, esse é o da Relógio d'Água. Sim, sim. Desculpe. Sim. Dezenas e dezenas. Esse é esse é... Afinal, havia aqui uma pessoa que conhecia. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Sim. João, desculpa, que livro? Qual é o livro? Chama-se Pessoal e Transmissível, que era o nome do programa. Sim. E é eu nem sabia que ainda existia esse livro. Agora... Miguel, Sim, sim. Sim, entrevistas Entrevistas com com Manguel, vários. sim. Com o Dalai Lama e Sim. com a... Sim. E tens dois destes, não é? Tenho dois variados. Sim, tenho dois. Tenho um sem conceito. Este sem conceito, são entrevistas a esmo. Depois tenho mais dois. Um só com músicos brasileiros e um outro que é com parelhas de personalidades, uma mais velha e uma mais nova. Pronto, é um conceito que me propuseram. Pedro Pescaia. Boa tarde. Boa Talvez tarde. não se recorde, mas foi exatamente com o pessoal intransmissível que o Carlos Vara Marques veio cá a uma gala da Rádio Clube de Leiria nos Lembro-me. anos 90, Sim, senhor. aí há 30 quilos atrás, Sim. A Ou mais, Sim, a sim, mais, sim. a mais. e que veio cá nessa altura receber exatamente, deram-lhe essa distinção. Pois foi. Pois é. Pedrada É no verdade. Charco chamava-se. Era? Não me lembro. Não era já. assim? Pedrada no Charco. Sim, sim. Eu tenho memórias visuais dessa noite, mas quer dizer, eu tenho uma memória às vezes que é lamentável. Mas sim, mas tenho ideia, sim. Foi só uma parte porque Sim. estava aí disse aí qualquer coisa que me suscitou uma dúvida e que eu vou partilhá-la, Claro. sabendo que vou partilhar uma coisa que eu, à partida, considero perigosa, do meu ponto de vista. Ou seja, eu fui professor 42 anos e fui professor de História, 42 anos, e 33 dos quais numa escola periférica para a qual eu concorri por vontade própria, porque achava que era importante eu estar nessa escola. E, de facto, o ascensor cultural e o ascensor social que se conseguiu em determinadas décadas, eu verifico que vai sendo perdida essa função da escola. E porquê? Porque o monopólio do conhecimento, da curiosidade, de suscitar essa mesma curiosidade, se vai perdendo pela concorrência. Há bocadinho estávamos aqui, antes de começar, estávamos aqui a conversar. Por exemplo, não sei se alguma vez já falei nisto, eu estava a dar um desenvolvimento de transporte do século XIX numa turma 11º ano de Humanidades. Isto recentemente, há 2 anos. O ano passado, aliás. E tenho a dizer um texto dessa de Queiroz, a abertura do Suez, e essas coisas todas. Vai daí, eu perguntei, olha, as notícias agora, vocês viram aquele barco encalhado no Suez? 27 alunos, 11º ano de Humanidades. E eu não estou sequer a qualificar, só estou a partilhar esta angústia. Posso lhe dizer que 5 ou 6 tinham ouvido as notícias,
5 ou 6 sabiam localizar e nenhum, zero, percebia porque é que o barco encalhado era mau para a economia mundial. Ou seja, a relevância do tema que eu estava a tentar suscitar neles não tinha contraponto. E fez-me lembrar uma outra coisa, eu não sei, é um tipo de dinamarquês qualquer que tem um livro muito giro que se chama Capitalismo Karaoke. E ele diz que a tendência, e a propósito das redes sociais, é todos dizermos a mesma coisa, embora com um tom diferente. E aquilo que eu acho, sobretudo, e não tenho explicação nenhuma, e não quero ter aquela conversa de velho, dizer assim, e tal, as novas gerações, tal. Não, não é isso, tem outras aptidões, mas eu acho que o sistema educativo na sua globalidade, na sua estrutura orgânica, está em falência. Isto é, já não corresponde ao suscitar dessa curiosidade que o levou a ler e outras coisas do género. Há uma outra coisa só para terminar. E é isso que eu acho que é perigoso. É isso que eu também acho que é perigoso, do meu ponto de vista. Todos nós tivemos alunos, todos fomos professores, de contextos diferentes. E sempre houve alunos que nós, desde pequeninos, podiam não ter contexto nenhum, nós sabíamos, este miúdo vai longe. Esta miúda vai, porque era uma miúda atenta, curiosa, metódica, disciplinada, resiliente, tinha esse tipo de competências. Ainda há pouco tempo encontrei um miúdo que hoje é professor universitário em Manchester, que foi o nosso aluno, que era conhecido, se disser o nome não interessa, era conhecido pelo Sérgio da Mochila, que andava sempre com a mochila, com os livros todos, ia às aulas todas e até houve um bocadinho de bullying dos outros, também tinha caixa de óculos e tal, Exato. jogava mal à bola, mas nós já sabíamos que aquele miúdo, que não tinha um contexto, ia chegar longe, chegou. E o contrário também é perceptível. E isso a mim, acho que tenho medo desta minha conclusão. Sim. Eu só posso comentar brevemente, né? Mas... Vais comentar e terminar. Tá a bem. seguir à jazz. Muito bem. Não quero atrasar o jazz, mas eu compreendo a decepção. Eu fui professor 2 anos e saí rapidamente do ensino, porque tive outras oportunidades e porque me interessavam outras coisas, mas compreendi a frustração que ser professor... A grande satisfação que pode haver em certos momentos e a frustração que há na maior parte dos momentos no ensino. Lidar com grandes números, ou seja, lidar com uma massa de gente, é sempre qualquer coisa que conduz, inevitavelmente, a alguma frustração. Porque nessa massa de gente, por princípio, só vamos encontrar 2 ou 3 que se interessam verdadeiramente. Acredito verdadeiramente que isso é uma espécie de uma lei geral, não é? A questão é motivar aqueles que são motiváveis. E depois é esperar que eu não sei falar muito sobre o sistema de ensino, porque não tenho o conhecimento e o acompanhamento suficiente para isso. Mas sempre vi professores, e tenho professores na família, frustrados com o sistema de ensino. E parece-me que há uma espécie de inevitabilidade nisso. Provavelmente pode-se melhorar, mas melhorar gradualmente. Acredito é que essa ideia de que as novas gerações, genericamente, não acompanham aquilo que são os interesses daqueles que nas gerações mais velhas tentam motivá-los, é qualquer coisa de inevitável que vem desde tempos imemoriais, não é? Portanto, numa atitude o mais positiva possível, acho que o papel dos professores é absolutamente crucial, central. Para mim tive professores que foram absolutamente decisivos, e alguns com os quais ainda mantenho contacto, mas
lidar com essa frustração é uma das necessidades da relação que os professores têm de ter com o sistema de ensino, com os alunos. Isto não é derrotismo, é só a constatação de que me parece que isso tem qualquer coisa de inevitável. Não sei se neste momento a coisa está a tender para melhor ou a tender para pior. Isso não tenho capacidade para avaliar. Mas é importante. O papel dos professores é absolutamente central e decisivo para motivar pelo menos aqueles que são motiváveis e os outros motivá-los um bocadinho, pronto, para ficarem assim com com um interesse geral que depois, eventualmente, mais tarde, poderão ou não desenvolver. Sobretudo, é não esmorecerem nessa tarefa de motivar e de fazer com que aqueles que são motiváveis tenham quem os acompanhe. Bom, obrigado a todos por estarem aqui. Muito obrigado Eu é ao que Carlos agradeço. Marques por nos ter solucionado aqui esta hora de vazio que tínhamos. Pois, eu apareci de Eu, subtão. antes de passarmos para o César Cardoso e o Pedro Nobre, convido que todos fiquem a ver um copo e a assistir à música. Eu gostei. O copo não é obrigatório. O copo Pode não ser é um, obrigatório. podem ser Pode dois. ser uma chávena. Não há questão nenhuma. Eu queria dar os parabéns, porque não posso deixar de fazer isso, à Livraria Arquivo, que faz 44 anos, à equipa da Livraria Arquivo e à Xana Vieira, que é a mãe da Livraria Arquivo e proprietária da Livraria Arquivo, que está ali em cima. Ela gosta muito de esconder os holofotes, mas eu vou apontar. Ela vai ficar chateada comigo. Ela está lá em cima. A Xana Vieira, que permite que o arquivo hoje seja assim e para o ano seja o dobro, porque para o ano vamos fazer umas obras e vamos ocupar a loja ao lado. Com o contrato. Obrigado a todos. Obrigado. Tirar isto.